Diz assim a palavra de Deus, Efésios 1, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar. Irmãos, hoje nós hoje nós estamos na terceira parte da nossa introdução. Aí você pode pensar assim, que introdução longa, hein? E eu tenho uma notícia para te dizer, especialmente para você, Paulo. Preciso de mais um domingo. Por quê, irmãos? A gente, a igreja em Éfeso, ela é a igreja que tem a maior quantidade de textos falando sobre a formação dela, sobre as instruções a ela. E não tem como nós meditarmos na carta em si sem nós vermos esses ensinamentos. Então, por isso que nós, na primeira parte, nós vimos sobre o capítulo 18, daquela estada de Paulo rápida, o que aquilo nos ensinou, e depois a sequência, né, daquilo. Começamos a ver o capítulo 19, e semana passada nós vimos todo o restante do capítulo 19, e vimos que chegou um momento que, depois da grande confusão que aconteceu na cidade de Éfeso, Paulo então entende que era hora de deixar a cidade. E a partir de agora, eu peço que você abra no capítulo 20 de Atos, Atos 20. Nós encerramos no versículo 1. O versículo 1, ele diz o seguinte: E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. Algumas versões dizem que nesse versículo 1, quando Paulo chama os discípulos, diz que ao invés de abraçou, diz que os confortou. Porque, na verdade, um abraço sincero, ele traz conforto. Eu me lembro, Paulo aqui, é importante a gente notar isso, Paulo aqui ele não estava fugindo do problema. Lembra que nós estudamos que no capítulo 19, Paulo, quando fica sabendo daquele alvoroço e sabe que dois discípulos, dois irmãos, tinham sido conduzidos à força para o meio da confusão, daquele motim que estava tendo lá em Éfeso, Paulo ele decide, não, eu quero ir lá para resolver esse problema. Só que a igreja não permitiu, e algumas autoridades locais, que eram amigos de Paulo, também falaram, Paulo não vai. Então Paulo, por prudência, não foi. Então a gente não pode confundir prudência com falta de fé ou falta de coragem. Uma tremenda incoerência da nossa parte, com tantos exemplos na palavra, nós confundirmos isso. O texto vem discorrendo toda a confusão que teve. Quando chega aqui no capítulo 20, versículo 1, Paulo decide ir embora da cidade. Só que não foi uma decisão que Paulo havia tomado, porque teve a confusão, não. Antes da confusão, antes do texto bíblico narrar para a gente o alvoroço por causa dos ourives, né, especialmente, que estavam tendo ali o seu lucro diminuído, porque estavam vendendo menos ídolos, e ali eram ídolos, estatuetas, eram pingentes, era uma série de coisas que eles faziam de Diana, né, / Ártemis. Imediatamente antes, a Bíblia fala o planejamento de Paulo, dele sentir no Espírito, dele ir à Macedônia, dele ir a Jerusalém. Então, o Espírito Santo já estava falando com Paulo. Paulo, você não vai ficar aí muito tempo. Então, Paulo, depois dessa confusão, ele entendeu, o meu momento de ir para onde o Espírito Santo já estava me conduzindo. E assim ele vai. E aqui,
Algo maravilhoso, lindo que eu vejo de Paulo é que Paulo ele só foi embora. Ele foi, antes de ir embora, como ele tinha um coração pastoral, ele abraçou os irmãos, ele abraçou a igreja, ele confortou a igreja. E a gente precisa entender isso. Um abraço sincero, ele consola, ele conforta, ele encoraja, né? Eu lembro que na época da pandemia, nós ficamos aquele tempinho. E aí cada um entenda do jeito que quiser. Equivocadamente, sem nos reunirmos, mas a ficha caiu para o nosso pastor e ele nos trouxe a realidade. Então nós voltamos com aquele culto que tinha só. O Durval estava nesse dia, né? Só tinham 8 pessoas, né, Durval? Entramos ali pelo lado, só 8 pessoas. E acho que a Luciana estava nesse dia também, né? Pastoral, família, Durval, família, eu, Luciana, 8 pessoas no total, se eu não me engano. E aí começamos a voltar a congregar e tendo cuidado, né? Antes de pararmos de nos reunir, o pastoral estava nos instruindo a usarmos álcool gel, distribuir álcool gel, nos alertando, né, da importância do cuidado, fortalecer a imunidade, sistema imunológico, né? Diz Durval brincando, né? Que ele imunizou o rebanho, né? Vermifugou o rebanho. E tendo aquele cuidado. Fomos vivendo esse período como os irmãos. Quando chegou 2021, a gente começou a receber algumas ameaças de vizinhos aqui de denunciarmos porque estávamos reunindo e achando eles, dizendo eles, que sem os devidos cuidados. Então, por prudência, os pastores decidiram, por conta dessa questão dessa possibilidade de denúncia, e tinha a igreja sendo denunciada, né, pagando multa, a gente não tinha verba ali na ocasião, a gente tomou alguns cuidados adicionais. Separação das cadeiras, os irmãos devem se lembrar. Isso em 2021. E alguns cuidados assim de relacionamento, visualmente, você não ficar abraçando assim muitos irmãos, porque poderia chegar alguém e olhar e denunciar, e a gente não tinha condições naquela época de arcar com o valor. Se eu não me engano, teve uma vez que eu até estava Gabriel e alguém lá na frente, eu não lembro quem, não lembro se era Emanuel ou se era o HP. Estava ali na varandinha lá na frente, e eu falei, vocês estão aí juntos, agarrados? Separa, separa, separa. É absurdo isso. Só que aqui eu estava machucando muito todos nós. E adicional, os idosos não estavam vindo às reuniões. A gente orientou os idosos não virem para as reuniões. Eu acho que a senhora deve se lembrar disso, né? A irmã Marília também deve se lembrar. Irmã Creuza. E não venham. Porque era por causa desse risco de denúncia. Então, tinham irmãos que estavam vindo para cá, ouviam a palavra, fidelidade da palavra sendo exposta, mas saíam daqui triste. Porque congregar não é se reunir, é só ouvir uma pregação. Pregação você ouve na internet, irmão. Sabe? Mas é você estar junto, estar se relacionando. Os irmãos na experiência do pequeno grupo conseguem vivenciar isso até de uma forma mais intensa. Num grupo menor, gera mais liga, mais intimidade. Vocês devem estar experimentando isso. Congregar é isso. Hebreus 10 fala, para que nós estimulemos uns aos outros as boas obras. Então, você vai chamar atenção, você vai encorajar, você vai testemunhar algo, vai pedir oração. O relacionamento que vai nos estimularmos a nós vivermos aquilo para o qual o Senhor nos salvou, como vamos estudar depois em Efésios capítulo 2. E aí, todo mundo percebendo isso. Eu, muito irado, muito nervoso, tem uma pregação minha, o decreto emergencial de Deus, se eu não me engano. Eu preguei aquela mensagem irado, com muita ira do governo, muito. E dos vizinhos também, que estavam nos ameaçando, estava muito irado. Aí um dia, o que eu pensei? Eu falei, peraí, eu também estou sentindo falta de abraçar os irmãos. Eu estou vendo que os irmãos estão tristes.
eu vou desobedecer os pastores, eu vou fazer o seguinte, eu vou armar um esquema de eu chamar os irmãos para irem lá na frente na salinha, aquela salinha lá do lado do escritório, né? E ali os irmãos vão achar que eu vou querer conversar alguma coisa séria, né? E ali eu abraço os irmãos. Aí eu fui fazendo isso. Fulano, quero conversar com você, vem cá. Aí a pessoa vinha, né? Ai, pastor, eu vim. Não, vem cá agora. Demora não. Aí a pessoa vinha, vem cá, meu irmão, me dá um abraço. Só chamava os irmãos, né? Não vou chamar irmã, óbvio, né? Só os irmãos, homens. Vem cá, meu irmão, me dá um abraço. Aí, às vezes chamava 2, 3 juntos. Aí os 3 vinham. Ai, meu Deus, o que a gente fez? Pastor, chama. Porque eu não sou de ficar chamando, né? Assim, é muito raro. Até porque o governo da igreja não é meu, nunca foi. Só do apoio. E aí, uma dessas oportunidades, teve um irmão que depois, isso domingo à noite, a gente chegou em casa, o irmão que agora hoje foi congregar depois de alguns anos lá na igreja em Iguaba Grande. Aí ele falou assim, mandando, pastor, meu Deus, olha, a palavra foi uma bênção que um outro irmão tinha pregado, mas Deus falou comigo, foi naquele abraço. Como eu estava precisando daquele... Aí falou lá, né? Então, um abraço, ele de fato, ele traz esse consolo, ele traz esse conforto. Você, quando ganha um abraço, quando você está precisando de um abraço, sabe? Você sabe disso. Você sabe como Deus já te usou para, às vezes, algumas pessoas você encorajar, fortalecer através de um abraço. Você sabe disso. Então, como um abraço, ele traz cura também. Então, Paulo ele não quis sair por sair. Ele saiu, mas, antes de sair, ele abraçou aqueles irmãos. Nos versículos 2 e 3, nós vemos algo importante aqui, que diz assim, e havendo andado por aquelas terras, Paulo saiu e foi para onde? No versículo 1, saiu de Éfeso e foi para Macedônia. Macedônia é aquela região de Filipos e de Tessalônica e de Bereia, aquela região, Macedônia. Ele, depois que ele ficou ali, aí havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Ele, depois que ele saiu de Macedônia, daquela região de Filipos, ele foi para a Grécia. Quando fala Grécia ali, a Macedônia em si, ela já era Grécia também. Mas quando fala Grécia aqui, significa aquela região mais para baixo, né? A região de Acaia, onde ficava Corinto, mas aquela região para baixo, onde fica Atenas também, mas aquela região. E passado, versículo 3, e passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Uma pausa. No capítulo 19, Paulo tinha falado, olha, eu quero ir à Macedônia, retornar à Macedônia, e depois eu quero ir para Jerusalém. Ele queria ir para Jerusalém para a época da festa de Pentecostes, onde ali também ele queria levar uma oferta para os pobres da igreja em Jerusalém. Quando Paulo escreve aos Romanos, os estudiosos entendem, foi exatamente nesse período aqui do versículos 2 e 3, que ele escreve a carta aos Romanos. Olha, eu quero estar aí com vocês, eu ainda não estive. E no capítulo 19 de Atos ele fala isso. Vamos preparar nossa oferta para entregar aos irmãos lá em Jerusalém e tudo mais. E nas cartas aos Coríntios, ele também relata isso. Ele queria levar essa oferta aos irmãos em Jerusalém. Então, nos versículos 2 e 3, nós vemos Paulo passando ali por aquelas regiões e fortalecendo a fé dos irmãos, exortando-os com muitas palavras. Quando a gente vê assim, com muitas palavras, era com todo o arsenal bíblico que ele tinha à disposição,
de várias formas, ele fortalecia os irmãos. Ou seja, independente daquilo que ele estivesse ensinando, ou pregando, ou aconselhando, era algo que fortalecia os irmãos. E, no meu entender, até por aquilo que ele escreve a Timóteo, por exemplo, esse fortalecimento para a nossa vida ele vem quando nós nos fixamos, e até por aquilo que ele fala depois, na continuidade aqui do capítulo 20, aquilo que é a sã doutrina, aquilo que é saudável, é um ensino saudável para a nossa fé, dos ensinos de Cristo, da doutrina de Cristo e do Evangelho, da mensagem do reino de Deus, do governo de Deus sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, de Cristo ser o nosso rei. A gente estava cantando aqui de Jesus, das pessoas, no final, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Às vezes as pessoas associam erradamente, é porque o Senhor vai governar a todos depois. Não por isso meramente, mas porque de fato Ele é o Senhor. E essa compreensão de que Ele é o Senhor, não um Senhor, mas o Senhor, ela já precisa estar no meu e no teu coração. Hoje, o reino de Deus já precisa estar acontecendo na nossa vida, no nosso coração. Então, certamente, quando Paulo exortava, né, encorajava, fortalecia os irmãos, era com essa mensagem, era com isso. Depois nós vemos na sequência, eu não vou ler com os irmãos, dos versos 3 a 6, porque não fala exatamente da cidade de Éfeso. Dos versos 3 a 6, nós vemos ali Paulo ele sendo preocupado em mudar o roteiro da viagem por conta de uma conspiração dos judeus. Lembra que Paulo sempre era perseguido? Sempre perseguido. Lá em Éfeso, a perseguição não era de judeus. A perseguição foi dos ímpios, dos gentios que estavam preocupados com o seu financeiro, por causa da Diana dos Efésios. Então, Paulo sempre era perseguido. E por conta dessa perseguição que os judeus faziam a ele, Paulo, então, ele resolve mudar o caminho, mudar a trajetória dele. Ao invés dele seguir viagem por navio, que de alguma forma ele ficou sabendo que aquilo que ele seria provavelmente até morto, ele resolve, ao invés de seguir por baixo, por navio, ali pelo mar Mediterrâneo, ele vai por cima pela região da Macedônia. Até que ele chega à cidade de Troade. Nos versos 7 até o versículo 12, nós vemos aquele culto de despedida. Um culto, uma celebração de um culto de despedida de Paulo naquela região. Um culto que levou a noite inteira, a ponto de Eutico ali à janela, ele ter ficado ali provavelmente enebrecido, não, atordoado por conta da fumaça que saía das lamparinas, ele adormeceu e caiu da janela. E Paulo é usado para o ressuscitar. Depois desse episódio, aí acompanha comigo, por favor, versículo 13. Logo depois de levarem vivo Eutico, a palavra fala assim: nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assôs, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assôs, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não... o que está escrito aí? Para não o quê? Oi? Não ouvi. Para não gastar tempo na Ásia. A Ásia é aquela região de Éfeso e das demais 6
igrejas lá de Apocalipse, né? 2 e 3, por exemplo. Na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Aí, um ensino importante aqui, está explícito que Paulo não quis gastar tempo, porque ele tinha um foco de, se possível, estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Nós precisamos, irmãos, administrar bem o nosso tempo. Ah, mas se Paulo voltasse para Éfeso, Puxa, você acabou de ler no versículo 1 que antes de Paulo sair, Paulo chama os irmãos, se reúne com a igreja, conforta a igreja, abraça a igreja. Aí depois ele não quer ver a igreja? Porque ele tinha um objetivo. Ele tinha um foco. Se ele ficasse na igreja, imagina, ele era o pastor da igreja antes. Imagina ele indo para Éfeso, todo mundo, Paulo, passa aqui na minha casa, Paulo. Aí Paulo ia de casa em casa, ia se reunir. Paulo, nos ensina, vamos fazer aqui 3 reuniões, uma de manhã, uma tarde e uma noite, né? Na reunião coletiva ali. E Paulo, traz o ensinamento para a gente de novo aí. Paulo ia investir tempo, ia perder dias. E ele tinha um objetivo que Deus tinha dado ao coração dele. E nós, muitas vezes, nós precisamos nos corrigir nisso. Nós erramos na não boa administração do tempo. Aqui é em relação a algo que Paulo ia fazer para a obra de Deus. Na obra de Deus também, nós não sabemos muitas vezes administrar o nosso tempo de forma correta. Às vezes nós investimos tempo na nossa mente em algo que devemos investir tempo. E Paulo investia tempo, nós vimos isso nas últimas semanas. Só que nesse contexto aqui, não seria tempo investido, seria tempo gasto, desperdiçado, por conta de um outro foco. E às vezes, se Deus te dá um direcionamento na obra de Deus, já vou expandir isso aqui, na obra de Deus, se você não tem o discernimento correto, ao invés de você fazer aquilo que era para fazer naquele momento, você vai ficar gastando tempo em outras tarefas que não eram para você gastar naquele momento. E na nossa vida, fora do serviço explícito à igreja, também é assim. Às vezes a gente gasta tempo com coisa que não tinha que gastar, irmão. Eu não vou nem falar aqui da administração de tempo em relação não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para me reunir com os irmãos e para ir. Não vou nem falar, porque lá em Efésios 5, nós vamos meditar sobre isso. Né? Remir o tempo. Então não vou gastar tempo aqui para eu poder usar o tempo para falar de outras coisas. Então, Paulo teve essa sabedoria, administrar bem o tempo. Versículos 17 e 18. Aí já entra no texto de Paulo reunido com aqueles irmãos. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja. Então, Paulo não queria investir tempo com a igreja naquele momento, gastar tempo. Mas ele achou importante investir um período, algumas horas talvez, para ele trazer esse discurso aqui, essa pregação, esse ensino, essa instrução, para aqueles que estavam responsáveis por cuidar dos outros irmãos na igreja. Versículos 17 e 18. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Nós vemos aqui a constante integridade de Paulo. Nós precisamos ser constantes na nossa integridade. Ele fala: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós.
Não foi que quando ele chegou, quando você chega num lugar, você chega quietinho, né? Sem falar muito, está conhecendo as pessoas, está se ambientando, aí daqui a pouco você se solta. É normal. Paulo tinha a postura íntegra, ele não tem nada a ver com você chegar quietinho ou não. Só para contextualizar aqui. Paulo entendia que a forma de ser dele, de lidar com as pessoas, de agir, ela tinha que ser a mesma do primeiro dia até o último dia. Não foi só que no começo ele era de um jeito e depois ele se corrompeu. Não. No começo ele era assim e até o fim dos 3 anos ele continuou assim. Nós precisamos agir com essa integridade de Paulo, irmãos. Eu falei com os irmãos, comentei do vídeo, né, que foi me sugerido no YouTube, um vídeo gringo, vamos chamar assim, dizendo do avivamento que estava havendo no Brasil. Eu fiquei chocado com aquilo, eu comentei com os irmãos. Porque quando eu olho para essa multidão de pessoas que se dizem de Jesus, eu não vejo essa integridade em muitas coisas. Muitas e muitas e muitas coisas. Não há uma integridade nossa na nossa conduta, entre nós, na família, no trabalho, na vizinhança. Eu não vejo isso. E eu muitas vezes eu engrossei esse caldo. Então, é algo que nós precisamos ter esse cuidado. Em vários textos, ou aqui nos relatos em Atos, ou nas cartas, nós vemos Paulo falando: vocês sabem como eu agi de boa consciência com Deus e com os homens. Ele sempre fala isso. Ele sempre lembrava isso. Se ele sempre lembrava isso, é porque as pessoas estavam precisando ouvir, não estavam? É porque as pessoas estavam um pouco equivocadas nessa parte, não estavam sendo íntegras. Mas ele sempre lembrando. Seguindo, versículo 19, na parte A, nós vemos o ensino importante de servir a Deus com humildade. Versículo 19 diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servindo ao Senhor com toda humildade. Não é verdade que na nossa cultura, e aí vou falar aquilo que eu falei semana passada, eu não me considero evangélico, mas tem que ter cuidado quando falar isso, senão a pessoa pensa que a gente está perdendo a fé. Mas vou nos incluir, né, para ficar no bolo. A nossa cultura evangélica é uma cultura corrompida de achar que, na verdade, é o Senhor que deve nos servir. Quando nós queremos exigir de Deus que Ele nos cure, exigir de Deus que Ele transforme a nossa família, que Ele salve o nosso cônjuge, que Ele nos abençoe financeiramente, que Ele realize aquele nosso sonho. Quer ver um exemplo que a gente muitas vezes deixa de agir com humildade com o Senhor? Quando nós falamos assim: Senhor, abençoe os meus planos, os meus projetos, abençoe em outras palavras, abençoe a minha vontade. É errado você querer que a bênção de Deus esteja sobre os seus projetos? Não é. Mas qual é o correto? Senhor, que os seus planos sobre a minha vida, eu possa entendê-los e aceitá-los. É diferente. Uma coisa é que você querer se mudar você quer mudar de emprego. Aí está lá, esse emprego está assim, não sei o quê. O seu plano é você ir para outra empresa, porque lá você não vai sofrer algumas coisas, ou vai ter uma melhorazinha no seu salário, mais um outro benefício. Ou então, você que desejou empreender. Aí você pede a bênção de Deus sobre aquilo.
Mas e se não for a vontade de Deus? Você vai para o outro trabalho, ou vai deixar o seu trabalho e vai se arrebentar. Você talvez já deva ter vivido isso. Você mora com a sua família num bairro. Exemplo disso, bíblico, Elimeleque. Lembra de Elimeleque? Com a família? Com Noemi, Quilion e Malom? Ele decidiu sair de Belém porque estava havendo um tempo de seca. E foi. Só que, irmãos, as pessoas que moravam em Belém morreram de fome? Sim ou não? Não. Tanto não morreram que quem estava lá cuidando da sua vida? Boaz. Então foi uma decisão precipitada. Ele não agiu com humildade. Ele não pediu a direção de Deus. Ele simplesmente foi e aconteceu o que aconteceu. Então, às vezes, a gente acha. Esse é um exemplo nosso de nós não andarmos com humildade diante de Deus. Por exemplo, outra coisa é quando, por nós trabalharmos na obra de Deus, fazendo alguma coisa, Deus nos dá graça e aquilo é bem feito, né? Porque Deus nos capacitou para fazer de uma forma boa, que glorificasse o nome dele. Se não vigiar, o que você assume para você? Eu já fiz isso, irmãos. E Deus mandou eu ficar um tempão sem pregar. Quando eu falei assim, eu pregava, né? E as pessoas eram edificadas, as pessoas se convertiam ao Senhor. Aí, às vezes, Deus dava uma palavra de conhecimento assim no meio da mensagem, que era a porta que Deus usava para chamar a pessoa ao arrependimento. Aí, né, o meu coração, caramba, aí, Deus me usa. Aí, filhão, quietinho, boca quieta, calado, você vai ficar sem pregar. Acabou. Por enquanto, eu não quero. Ah, Deus, mas não quero. Ah, Senhor, mas e quando o meu pastor foi falar comigo, eu falar que eu não vou pregar, o que eu vou dizer? Você diz que não. Mas que explicação que eu dou? Eu não quero que você explique. E eu fiquei assim um bom tempo, meses, sem pregar, por conta disso. Por não agir com humildade diante de Deus. E qualquer coisinha, irmãos, qualquer coisinha, a gente quer ver uma outra coisa? Você faz qualquer coisa na igreja, por exemplo, e por você fazer qualquer coisa na igreja, você quer que alguém te elogie. Você quer que o pastor elogie, você quer que os irmãos te elogiem, você quer que os irmãos te agradeçam por aquilo. Por quê? Porque o teu e o meu coração, muitas vezes, se ensoberbece. A gente não age com humildade. Deus, ele traz... E aí eu não vou falar nem só permite, não. Deus, às vezes, traz para as nossas vidas alguns infortúnios para nos forjar, para nos corrigir. E muitas vezes você e eu não queremos aceitar. Você acha que você não pode sofrer infortúnio porque você é filho de Deus. E você não aceita aquele forjar de Deus ou correção, pode ser uma coisa ou outra, e não aceita. Não age com humildade diante de Deus. Paulo não. Quer ver uma outra coisa? Você se achar superior aos irmãos em alguns aspectos. Não está agindo com humildade diante de Deus. Então, Paulo está lembrando isso aqui, essa importância de que os presbíteros lá em Éfeso, eles lembrassem disso. Na continuação do versículo 20, 19, Paulo ele fala assim: e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo aqui ele era humano. Ele falou, gente, eu sou ser humano. Eu sofro tentação, sim. Eu não sou o super apóstolo. Eu não sou o super homem. Tem horas que eu sou tentado, sim. E vou dizer mais.
Tem situações que me acontecem que eu até choro. Eu choro muito ou choro pouco? O que está dizendo aí no versículo? Se são muitas lágrimas, é porque Paulo molhava seu travesseiro de lágrimas, provavelmente. Chorava muito. E nós, muitas vezes, nos esquecemos de que nós somos humanos, irmãos. Temos o Espírito de Deus habitando em nós, devemos manter sempre essa chama acesa. O Espírito Santo ele nos conforta, nos encoraja, nos capacita, nos corrige, nos ensina, nos alerta de quando a gente está indo para uma atitude errada, pecaminosa, mas nós continuamos humanos. Nós choramos. Quando Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, é só quando ele voltar. Mas enquanto nós estamos aqui, somos humanos, irmão. E por que você quer se fazer de forte? Por que quando você passa por aquela situação, não é para você se expor aos outros, mas você e Deus, chora. Rasga o teu coração. Você acha que Deus não está vendo a tua tristeza? E você não para diante dele para você se abrir, rasgar o teu coração? O Senhor está falando no meu coração agora. Chora. Seja humano. Lá, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, Paulo ele fala de que achou que ele fosse morrer, né? Desesperou da vida, mas confiava na ressurreição. Aí, logo antes, Paulo fala assim, porque não vem vem sobre nós tentações além daquilo que eu podia suportar. Tentações não, provações, perdão. Provações além do que eu podia suportar. Vinha essa provação, que Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 1. E o que acontecia a ele aqui, que ele falava nesse versículo 19? Chorava muito. Não é pouco, não. Seguindo, versículo 20. O versículo 20, na parte A, o texto fala assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Ou seja, você e eu precisamos compartilhar uns com os outros aquilo que nos edifica, irmãos. Aquilo que não nos edifica, por que a gente gasta tempo com isso? E é gastar tempo mesmo. Eu antigamente, eu ainda tinha, eu ficava com medo de cortar os irmãos quando vinham me perguntar assim, já vieram me perguntar, Adão e Eva, antes do pecado, antes de Deus os cobrir com a pele, né, do animal, o corpo deles, antes do pecado, é igual ao corpo que nós teremos, o corpo glorificado? É a semelhança do corpo glorioso de Jesus? O que você acha? Aí eu, dei uma resposta lá do meu entendimento, até por aquilo que eu aprendi, que está escrito lá na língua original e tal. Aí depois, com o passar do tempo, eu fiquei vendo, gente, ao invés de aí eu via que pessoas que vinham perguntar coisas assim, muitas vezes, eram pessoas que não demonstravam um caráter cristão, um caráter transformado, um caráter semelhante a Cristo. Eu falei, está faltando evangelho, está faltando doutrina de Cristo. Vou parar de ficar alimentando isso das pessoas. E eu comecei a cortar. A pessoa vem me perguntar, hoje em dia já não vem mais, que a pessoa já está calejada, e eu já falo isso daqui, aí todo mundo já fica já atento, já evita de perguntar aquilo que não é útil e proveitoso.
É proibido? Não é proibido perguntar, não é proibido. Mas você vai crescer na fé? Vai te fazer amar mais a Jesus? Vai te fazer se arrepender dos seus pecados? Não. Vai te ajudar a transformar o seu caráter? Não. Para que então? Então, às vezes, irmãos, um dos motivos que eu parei, eu diminuí drasticamente a minha frequência nos encontros nos lares era isso. Se falava muita bobagem, irmão. Demais. Demais. Coisa que não era útil e proveitosa. Fugindo da palavra. Eu falei, gente, que tempo gasto aqui, meu Deus do céu. E eu não podia, pela nossa cultura, né, entendimento, né, eu não podia corrigir, cortar, porque a instrução era para você deixar a pessoa mais à vontade. Como aquilo me consumia, aí às vezes eu ficava, não sei se às vezes Durval lembra que eu chegava lá, eu ficava quietinho. Não falava nada, não abria a boca, né? Por quê? Porque se eu fosse falar, eu ia cortar um monte de coisa. Ó, tá errado isso, olha o que a Bíblia diz, ia ser o chato, né? Só que a gente precisa já previamente saber que o nosso falar das coisas de Deus precisa ser com base na palavra, aquilo que fosse útil e que trouxesse edificação, crescimento, que fosse ajudar os irmãos a perseverarem na fé. Se não for assim, irmãos, está perdendo tempo. Aí Paulo continua aqui nesse versículo, mesmo versículo 20. Paulo ele fala algo importante aqui. Paulo ele não deixou de anunciar e ensinar. Está isso na sua Bíblia? Vou chegar ao final do versículo. Tem outro ensino também. Mas ele anunciou e ensinou. O que era anunciar? Era proclamar o evangelho, pregar o evangelho. E o que era ensinar? Ensinar. Ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, segundo a interpretação dos apóstolos diante da nova aliança. É isso. Ele ensinava e pregava. Só que aí, irmãos, ao invés de nós não privilegiarmos só ensino ou só pregação, tem gente que só quer ensino e tem gente que só quer pregação. Quer ver exemplo disso? Você, muitas vezes, já deve ter agido assim. Ah, eu quero ir para a escola bíblica, ou não quero ir para a escola bíblica. Ou quero ir para a escola bíblica e não quero participar do culto. Não quero ouvir a pregação. Já teve pessoas que me falaram isso, irmãos. Daqui, uma pessoa que congregava aqui e lembro até com saudade dessa pessoa. Ela falou para mim e para a Rosana. Ela vinha às vezes para a escola bíblica, essa pessoa. Eu ia para a escola bíblica para quê? Eu abro a Bíblia em casa e estudo em casa. Então ela privilegiava a pregação e não o ensino. E não é assim que a Bíblia ensina para a gente. Sabe? Jesus mesmo. Jesus ele não só pregava, Jesus também ensinava. Então a gente não pode privilegiar um e o outro não. Aí continuando o versículo, foi esse versículo aqui, irmãos, que 20, Atos 20, 20, que quando, se não me engano, eu comentei com o nosso pastor, final do ano passado, é que ele começou a despertar para a importância das reuniões nos lares. Quando diz assim o texto: com nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Publicamente e pelas casas. Então, tem gente que idolatra a reunião pública. Ai, reunião em casa, que absurdo. Não quero ir. Uma igreja, não quero isso. Aí já é o contrário também, né? Ai, reunião pública, todo mundo junto lá.
Ah, eu não quero isso não, só gosto de reunião em casa. Eu não posso, respeitando as preferências de cada um, nós não podemos idolatrar formato de reunião, queridos. Não pode. Eu não posso idolatrar uma forma de reunião. A reunião cristã só é mesmo reunião ao Senhor se for num prédio separado exclusivamente para isso. Está errado. Se você se reunir com a tua família na sua casa, em nome do Senhor, é uma reunião. Se chamar outras pessoas, outros irmãos, continua sendo uma reunião. Ai, não, não pode. E o contrário também. Que absurdo. Não pode, irmão. Tanto uma quanto outra estão na Bíblia. Está na Bíblia, irmãos. A gente não pode construir. Efésios 2, a gente vai ver isso. A gente não pode levantar muros, construir muros de uma barreira que Jesus já desfez na cruz. E existe separação entre as pessoas, desprezo entre uns e outros, pela forma da reunião. Está errado isso, irmãos. Paulo aqui ele nos ensina isso aqui claramente. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar, pregar, proclamar o evangelho e ensinar publicamente e pelas casas. E é tão simples assim quanto isso, irmãos. Continuando, versículo 21, parte A. Testificando, e o testificando aqui é alertando, é aquele falar mais. Que alerta, né? Mais firme, uma linguagem mais combativa contra o pecado. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele não fazia acepção de pessoas. Ele pregava tanto para aquele que já tinha algum conhecimento sobre o Deus único, como para aquele que ainda não tinha. Um exemplo disso, nas sinagogas, Paulo ele fazia o quê? Ele ensinava, anunciava que o Messias que os judeus esperavam, ele era o Cristo. E para aquele que não tinha o conhecimento desse Deus único e verdadeiro, lembra lá de Atenas, por exemplo, Atos 17. Paulo ele pegou o gancho do altar ao Deus desconhecido para falar desse Deus desconhecido, é Jesus, Criador dos céus, da terra, que nos dá vida, é por quem... Aí faz um link lá com o texto de uma poesia de conhecimento deles, dos gregos, em quem nós nos movemos, vivemos e existimos. Ele nos deixou à vontade, como se nós tateando pudéssemos achar, mas agora ele ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam dos seus pecados, porque ele já destinou aquele por quem ele vai julgar a humanidade, aquele a quem ele ressuscitou. Então Paulo, ele sabia anunciar aos dois públicos. Só que, às vezes, a gente quer privilegiar. Ah, para esse aqui eu não vou falar de Jesus, não. Para aquele grupo ali eu não vou, não. Por quê? Não deveria ser assim. Só que aí o texto continua. No próprio versículo 21, na parte B, o que Paulo fazia? Ele alertava, testificava o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele chamava ao arrependimento de pecados pela fé em Jesus. Essa era a mensagem de Paulo. Se o Senhor está nos confrontando na palavra, nós não queremos aceitar. O Espírito Santo nos chamando ao arrependimento por meio dessa mensagem. A gente não quer, a gente foge disso. A gente quer ouvir uma mensagem que vai alegrar o nosso coração, que vai trazer um afago, a gente age assim, e não deveria ser. Continuando, versículos 22 e 23.
Lembra aquilo que eu falo há anos, que a gente não deve dar o remedinho, só o remedinho para curar a ferida do momento, mas que a gente tem que pregar o evangelho? É isso aqui, é o que Paulo fazia. Como assim? Por exemplo, se você vai, se você sabe que alguém te procura, a pessoa está passando por um momento difícil. Você só vai consolar a pessoa, fulano, não fica assim não, isso vai passar. É isso que você deve falar? Ou se a pessoa ela ainda não crê em Jesus, você deve aproveitar a oportunidade para pregar o evangelho? Tem que pregar o evangelho, irmão. E às vezes a gente acha que, eu evangelizei. Como que você evangelizou? Eu falei que Deus ele conforta o coração que tá triste na presença dele. Isso não é evangelizar, irmão. Não é. Não é. Você não anunciou Jesus, não. Jesus não veio para trazer consolo aos nossos corações, às nossas dificuldades aqui nessa vida. Jesus veio nos dar vida eterna, por meio da fé nele, que produz em nós um genuíno arrependimento dos nossos pecados. Se não for assim, irmãos, isso não é evangelho. Não é. Aí, continuando aqui, versículos 22 e 23. Nós precisamos ser conscientes das tribulações da fé. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Lembra que Paulo, ele falou que ele queria, eu quero ir para Roma, mas antes eu quero passar pela Macedônia, eu quero chegar a Jerusalém. Então Paulo já tinha passado na Macedônia. Ele queria estar em Jerusalém com as ofertas que ele recolheu dos irmãos na Acaia, na Macedônia, naquelas regiões, ele levar para a igreja pobre em Jerusalém. Só que conforme Paulo ia viajando de cidade em cidade, nesse retorno dele, ao sair de Éfeso, o Espírito Santo falava, Paulo, você vai ser preso, hein? Paulo, você vai ser preso. Paulo, você vai ser preso. Então, de cidade em cidade, o Espírito Santo revelava isso. Paulo abortou a viagem por causa disso? Não, ele continuou. Então, não é porque Deus está nos avisando de que algo ruim vai nos acontecer que é para nós fugirmos daquilo. Não necessariamente. Às vezes para evitar. É um alerta para nós evitarmos. Às vezes não. Às vezes é só para você estar preparado. Às vezes é só isso. E nós, muitas vezes, não temos essa consciência de que as tribulações fazem parte da vida cristã. Que as tribulações são necessárias. Atos capítulo 14, Paulo, no retorno dele ali à região da Galácia, está escrito lá, né? Porque nos importa, por muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Faz parte, irmãos. Faz parte. E às vezes, quando os problemas vêm, meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque importa, pelo meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. É difícil passar por a tribulação? Irmão, é muito difícil. Mas não é por causa disso que você vai deixar de viver. Tá? Versículo 24. Ele tem algo importante aqui, que eu vou falar daqui a pouco, que algumas versões não trazem, e eu penso que é um equívoco. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com a alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Primeira coisa aqui, o que Paulo está falando? Eu quero priorizar a minha vida com Deus e também o meu serviço, o meu ministério a Ele. Quando ele fala assim, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, é uma coisa. E o meu ministério é outra coisa. O que é carreira e o que é ministério aqui? Ministério é o serviço, é o trabalho. E o que é a carreira? A carreira é simplesmente a sua vida cristã.
Contanto, eu não me importo com nada na minha vida, desde que eu permaneça em Cristo e desde que eu faça aquilo que Ele mandou fazer. O que me acontecer, tá bom. Deus quis assim, Deus permitiu que fosse assim, desde que eu permaneça na fé, que eu não me desvie, e desde que eu faça aquilo que Ele me mandou fazer. De resto, eu não me importo. E nós não priorizamos isso, muitas vezes. Nós não priorizamos permanecer em Cristo ou não priorizamos aquilo que Ele nos mandou fazer. Tem coisa que Deus nos mandou fazer. E tem coisa que Deus não nos mandou fazer. E às vezes a gente prioriza o que Deus não mandou a gente fazer. Aí você acha que Deus vai cobrar ou não vai? Ah, vai, irmão. Vai sim. Se Deus te mandou fazer algo para a obra dele, você não faz porque você não quer, porque você não prioriza, Deus vai cobrar. Com certeza. Mas aí, dentro desse mesmo versículo, eu quero destacar algo importante. Algumas versões não trazem assim. Mas de nada faço questão, nem tendo a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Quem aqui, a sua versão não tem com alegria? Versículo 24. Contanto que cumpra com alegria. NVI não tem, né? No texto, agora eu não vou lembrar, se eu não me engano, no texto Recept, por onde que deu base aqui para a CF, está lá com alegria. Porque não é simplesmente eu cumprir a minha vida. Ah, eu vou permanecer na fé. De que forma? Triste, que sacrifício é servir a Jesus, que peso para a minha vida, que tristeza, eu tenho que abandonar o pecado, eu tenho que renunciar à minha carne, eu tenho que mortificar os meus desejos. Ah, que coisa, eu tenho que orar, que ler a Bíblia, eu tenho que me reunir com os irmãos, que peso! Ah, que vida triste, eu não posso mais ir para a balada, eu não posso mais fazer o que eu faço, ah, que tristeza. Não, irmãos. A vida cristã precisa ser levada com alegria. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, faz parte. Ou o serviço. Ah, eu me lembro que na igreja anterior, onde nós ficamos lá 10 anos, aí às vezes a gente brincava assim, né? Recebia a orientação, aí a gente fazia contrariado às vezes as coisas. Aí entre nós, os trabalhadores, né, os voluntários lá, os obreiros, a gente ficava assim, lê, 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 até que o pastor ouviu. O quê? Vocês acham que trabalhar para Deus é assim, com peso? Vocês têm que trabalhar para Deus com alegria, com leveza de coração. E ele estava certo, irmãos. E muitas vezes nós fazemos a obra de Deus, no sentido do serviço à igreja, por mera obrigação, com peso. Não deveria ser assim, irmãos. Contanto que eu cumpra com alegria aquilo que o Senhor, o ministério que recebi do Senhor. É com alegria. Tem coisas que a gente faz para a obra de Deus que não foi o ministério que Deus nos deu. Eu até concordo com isso. Por quê? Porque às vezes você tem uma necessidade ali, você pode ajudar naquela necessidade, poxa, você está ali para servir. Você vai servir. Não é que Deus te deu aquilo como tarefa. Porém, já que tem a necessidade e você pode fazer, você vai servir. Não é o ministério que Deus te deu. Claro que eu entendo isso. Porém, é diferente. Quer ver uma coisa? Eu me lembro de uma irmã, lá na igreja, nessa mesma igreja, se eu não me engano, é a irmã Creuze, o nome dela, Creuze. Essa irmã era uma irmã que ela ela dizia que ela tinha recebido de Deus um ministério de cuidar do banheiro, da limpeza dos banheiros. Então, ela assumiu aquilo
como uma tarefa que Deus lhe confiou. Como é que ela limpava o banheiro? Triste, amargurada? Não, irmãos, ela fazia com muita alegria, com leveza, sabe? Se organizava tudo, fazia com muita alegria. Quer ver um ministério que talvez você tenha recebido de Deus? O cuidado da tua família. Talvez uma mãe, por exemplo, que não trabalhe fora, mas o cuidado da família. Às vezes o cuidado da família para você é um peso, mas talvez esse tenha sido o ministério que Deus te confiou. E você faz com peso. Vai fazer comida com peso. Vai arrumar as coisas da casa com peso. Vai lavar roupa com peso. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Às vezes foi isso que Deus nos confiou. E pronto. Faz parte. Seguindo. Versículo 25. Então, viva para Deus e trabalhe para Ele com alegria. Versículo 24c. 24c, para encerrar o versículo. Qual foi o ministério que Paulo recebeu do Senhor? Dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. Esse foi o foco. Então, Paulo não se desviava disso, irmão. Esse era o foco. O que Deus mandou Paulo fazer? Dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. E às vezes a gente perde o foco. Avançando aqui. Versículos 25 e 26. Sirva de consciência em paz. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Então Paulo estava tranquilo. Eu não deixei de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu confrontar? Eu confrontei. Deus mandou encorajar? Eu encorajei. Deus mandou eu chamar o arrependimento? Eu chamei o arrependimento. Deus mandou eu chamar no cantinho e dar um encorajamento? Encorajei. Deus mandou chamar no canto, chamar a atenção? Chamei a atenção. Mas eu nunca deixei de fazer aquilo que Deus me mandou. Eu estou limpo do sangue de vocês. E ele fala de sangue de todos. Será que se você e eu tivéssemos que prestar conta a Deus do que Ele mandou a gente fazer, você pode falar, Deus, fiz o que o Senhor mandou fazer, estou tranquilo. Estou de consciência limpa. Avançando aqui, versículo 27. Não escolha textos bíblicos conforme a conveniência, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Lembra de Apolo? Que Apolo só sabia e ensinava sobre o batismo de João? Paulo está falando, eu não. Eu anunciei todo o conselho de Deus. Tudo. E às vezes a gente fica escolhendo. Até na nossa leitura bíblica, irmãos, a gente escolhe o que quer ler e não quer ler. Erradamente. Se eu perguntar a você, eu vou perguntar, mas não responda, tá? Responda só para você internamente. Tem texto na Bíblia que você corre? Tem livro que você não abre para ler na sua leitura bíblica? Responda para você. Avançando aqui, versículo 28, parte A. O versículo 28 tem vários ensinos, mas na parte A. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Primeira coisa aqui, no versículo 28, na parte A, é olhai, pois, por vós. Ou seja, para que eu cuide de outras pessoas, eu devo primeiro cuidar de mim mesmo. Como é que eu quero ensinar sem aprender? Como é que eu quero aconselhar sem ter o conselho correto para instruir? Como é que eu quero orar por alguém, por exemplo, se eu não tenho uma vida de oração? Vocês estão entendendo? Como é que eu quero fazer algo pelos outros se a minha vida pessoal com Deus é descuidada? Não tem como, irmãos.
É incoerente isso. Não pode. Aí continua. A instrução aqui é para os presbíteros? É. Presbítero é o que em outros textos é chamado, o que para nós hoje em dia a gente conhece como pastor. Mas é, mas é uma instrução para todos. Se você discipula alguém, você vai discipular sem você saber Bíblia? No PG, você vai conduzir uma reunião de PG sem conhecer a Bíblia? Tem como, irmãos? Você vai ensinar o seu filho o Evangelho sem você conhecer o Evangelho? Quem tem filho e criança? Não dá. Você tem que conhecer no seu trabalho. Você vai evangelizar sem você conhecer a mensagem? Não tem como, irmãos. Aí continua o texto. E olhai por vós e por todo o rebanho. É importante a gente ver aqui que não é só o cuidar de mim, mas é o cuidar daqueles a quem Deus me confiou. Por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. É por todos aqueles que Deus te delega. Às vezes a pessoa que Deus te confiou é aquele vizinho, às vezes é um familiar. E eu glorifico muito a Deus, por exemplo, do entendimento foco que os irmãos tiveram aqui sobre o foco no cuidado familiar. E eu me alegrei muito com a notícia que eu recebi na outra semana, né? Fruto desse foco, né? Do cuidado familiar. Às vezes, a pessoa que Deus te confiou naquele momento é o seu filho. Às vezes, quem Deus te confiou é o colega da escola, colega da faculdade, colega do trabalho. Às vezes é o padeiro, às vezes é o seu padeiro ou atendente lá na padaria é aquela pessoa que Deus te confiou para... esse, cuida desse aqui. Às vezes tem, né? O cobrador do ônibus, que às vezes é o motorista, né? Muitas vezes hoje em dia. Às vezes é aquela pessoa que você sempre passa por ela. Às vezes é aquela pessoa que Deus te confiou para você cuidar. E nós não podemos ignorar todos aqueles a que Deus nos confia para nós cuidarmos. Aí no mesmo versículo 28, tem algo interessante também, que ele fala o seguinte, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ou seja, quem estabelece as lideranças é o próprio Deus. Existe liderança na palavra? Sim. No Novo Testamento? Sim. Esse aqui é um dos textos. Deus constitui, é Deus que constitui. Só que, irmãos, tem muita gente que Deus não chamou para conduzir e está conduzindo, irmãos. Tem muita gente que Deus não chamou para estar liderando, né? Está liderando, está errado. Tem muita gente que Deus não chamou para cuidar de uma igreja, para cuidar dos irmãos, para pastorear, que está pastoreando. Você tem aí no mundo cristão brasileiro aos montes. Aos montes, aos montes. Por exemplo, eu tenho uma consciência. Eu tenho, desde que nós viemos para cá, os irmãos mais antigos já me ouviram falar isso várias vezes, que a nossa vinda para cá, o meu entendimento da Rosana, que seria uma estadia passageira. Né? Nós não vamos ficar aqui, entendemos assim, até Jesus voltar. Né? Eu falo isso com os irmãos desde que eu vim para cá. Por enquanto, desde 2018, temos entendido que é a vontade de Deus que nós estejamos aqui ainda. Mas pode ser que daqui a algum tempo nós não estejamos mais. Eu falo isso desde 2018, irmãos. Mas eu tenho... É porque Deus falou para mim e para a Rosana que nós estaremos à frente de uma igreja? Não. Por quê? Eu não me sinto chamado por Deus para conduzir uma igreja. Eu falo isso com os irmãos. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para dar o suporte e o apoio? Sim. Mas o meu chamado
é esse aqui. Eu sei disso. Sempre soube, irmãos. Então, eu nunca almejei pastorear uma igreja, ficar à frente de uma igreja. Nunca, 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 nunca. Até hoje. Há 26 anos. Nunca quis. Até hoje, Deus nunca me chamou para isso. Eu sei que Deus não, até hoje, Deus não me constituiu para isso. É simples assim, eu entendo isso claramente. Só que tem muita gente, você vê por aí, as coisas que acontecem nas igrejas por aí, gente, é cada absurdo que você vê que Deus não chamou, irmão. Assim, Deus não chamou. Infelizmente, a pessoa, às vezes, Deus chamou a pessoa para ela ser uma excelente administradora, um excelente contador, um excelente evangelista, um excelente professor, um excelente qualquer atividade lá importante para a casa de Deus, mas não para conduzir a igreja. E às vezes isso acontece, às vezes não, acontece isso aos montes, infelizmente. Versículo. Me perdi agora. Onde é que eu estava, irmãos? 29, né? Mais uma coisinha, no versículo 28, é que a igreja, ela tem dono. Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Qual é o preço pago para que Deus seja o dono da igreja? O seu próprio sangue. Então tem aqueles que Deus não chamou e que acham que são os donos da igreja. Está errado isso. Claramente a Bíblia nos ensina. 29. Vigie os ataques externos, irmãos, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então tem o perigo de fora. É por isso que às vezes, hoje em dia, com a internet, pastor Júlio, a gente não pode aprisionar ninguém. Mas a gente, de vez em quando, alerta os irmãos, cuidado com aquilo que você assiste. Não é porque é um vídeo na internet que está falando sobre a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Cuidado. Porque às vezes tem isso, irmãos. Aí, seguindo aqui, versículo 30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Não é só o perigo externo, mas de dentro da igreja também teria problema. Surgiriam falsos mestres de dentro da própria igreja. Quando Paulo escreve a 1 Timóteo, anos depois, quase 10 anos depois que ele escreve essa carta aqui, melhor, que Paulo está em Éfeso, anos depois, ele escreve, provavelmente é quando ele escreve a 1 Timóteo, depois da primeira prisão em Roma. Quando ele escreve, lá no versículo 3 do capítulo 1, se eu não me engano, ele fala isso claramente. Timóteo, por essa causa eu te deixei em Éfeso, para você combater aqueles que na igreja estão pregando, ensinando heresia. Então, de fato, isso que Paulo está alertando aqui, aconteceu. A igreja não vigiou e aconteceu. Então a gente precisa ter cuidado com o que está lá de fora e com o que está aqui dentro. Que isso, que absurdo, irmão. Puxa, é você que está ensinando aí, é o pastor que está pregando, o pastor Júlio que está pregando, ou algum outro irmão, evangelista. Pois é, irmãos, se eu ou qualquer irmão ensinar, anunciar qualquer bobagem fora da palavra para vocês, não recebam isso. Não recebam, confronta. Você está errado. Não aceitem isso, não. Não é porque sou eu que estou falando, porque é o pastor Júlio que está falando, porque é o evangelista A, B, o irmão C. Não, irmãos, não aceita, não. Se estiver fora da palavra, confronta a gente. E falo mais, não me deixa ensinar você se eu estiver falando bobagem, não, irmãos. Deixa não. Faz isso não. Outro dia eu estava pregando aqui, estava pregando sobre o Salmo 27, se eu não me engano, né? Uma única coisa. É o que mais importa. Uma coisa assim. Eu troquei, na hora de falar de Adão no Éden,
que se escondeu e Deus chamando por ele, eu fiquei falando Davi várias vezes. E Rosana me alertou, não sei quem me alertou. Nem prestei atenção. Aí na segunda-feira que eu fiquei sabendo. Duas pessoas falaram. Uma irmã e o pastor Júlio. Vem cá. Ele não me perguntou. Ele perguntou a Rosana porque achou que a minha cabeça não estava boa mesmo. E de fato não estava. Não estava mesmo. Eu estava muito cansado. Pregar à noite para mim hoje em dia é um cansaço enorme, irmãos. Inclusive mental. De manhã é depois que eu termino. À noite eu já estou acabado. Eu estou sem... Assim, meu raciocínio está lento. Aí, aquilo me deu um pavor. Eu falei, Senhor, me livra de eu pregar bobagem. Eu só troquei o nome, tudo bem. Acho que os irmãos entenderam que eu estava falando de Adão, é óbvio. Mas não me deixa ficar pregando coisa errada, não, Senhor. Me deu um temor, irmãos. Eu falei com o Rosana, falei, amor, eu não sei não. Será que eu vou ter que parar de ensinar e pregar? Porque eu não posso ficar, se a minha mente não está acompanhando, não tem como, né? Mas graças a Deus, Deus tem dado graça. Então, se a gente for falar bobagem para vocês, para a gente querer levar vocês até atrás de nós, segundo aquilo que a gente entende que é o certo, não deixem não, irmãos. Por favor, tá bom? Amém?